Mulher de advogado atingido por bala perdida fala com o Tribuna Notícias. Ela estava ao lado do marido quando ele foi baleado no pescoço. Começa a chover na Grande Vitória, mas o volume de água não será suficiente para amenizar a seca. Acusados de homicídios, roubo e tráfico de drogas fogem do presídio de Xuri, em Vila Velha. Eles cerraram as grades. A solução de crimes poderia ser mais rápida, mas esbarra na falta de tecnologia. Ainda estamos atrás de muitos estados. Detran prorroga contrato com pátio investigado pela CPI do Guincho. A comissão desaprova e vai cobrar resposta do diretor do órgão. Redução média de 70% no valor da dívida. O mutirão do Procon atraiu mais de 1.200 pessoas no primeiro dia e segue até sexta. Aula de solidariedade. Na Serra, alunos, mães e professores doaram o cabelo para ajudar quem enfrenta o câncer. Isabelle faz aniversário hoje e fez das mechas um presente ao próximo. E a empresária que há 5 anos antecipou ações que hoje são a salvação no mercado em crise: café, salão, loja, ateliê e massagens num único lugar. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O desabafo de quem viu o marido ser vítima da violência. A mulher do advogado vítima de bala perdida na Serra falou com a nossa equipe. Se sente refém da criminalidade. Jerusa estava com o esposo, o advogado Luciano Francisco Ferreira, de 32 anos, quando ele foi atingido por uma bala perdida. Ela contou que os dois tinham saído de casa para ir à feira e foram surpreendidos por um tiroteio. Eu só ouvi barulhos e gente correndo. Aí eu falei com meu marido, falei, amor, acelera e corre porque é tiro. Só que nisso que eu falei, na mesma hora eu já ouvi os estilhaços do vidro. Mas até então assim, eu pensei, foi o vidro, aí que eu falei mesmo, corre, né, vai embora. Só que ele já tinha sido atingido ali naquela hora, porque acertaram o vidro, já acertaram ele no pescoço. Vitor Luiz Santos da Vitória, de 22 anos, e Plínio dos Santos Reis, de 21, foram detidos como os autores do tiroteio em Ferrosa, na Serra. O alvo dos disparos era um jovem de 18 anos que levou um tiro na perna. Segundo a vítima, ele estava andando e nesse momento passou um Gol bege por eles, deu ré e os dois, o Plínio e o Vitor, segundo a vítima, desceram atirando. Foram vários disparos, um deles atingiu a perna, a parte posterior da perna da vítima, e um outro atingiu um advogado que estava passando de carro com a sua esposa e foi vítima de bala perdida, sendo atingido no pescoço. Com a ajuda de populares, Jerusa levou o marido para o hospital, onde ele passou por uma cirurgia. Luciano continua internado aqui na UTI do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, e o estado de saúde dele ainda é grave. Mas, de acordo com a família, ele vem respondendo bem à cirurgia e também ao tratamento. Para Jerusa, o que aconteceu com ela e Luciano só comprova que a cada dia abandonamos tarefas necessárias de nossa rotina na tentativa de evitar ser vítima de falhas da segurança que deveria ser garantida. Eu nunca achei justo a gente ficar à mercê de violência, eu parar de ter vida, eu não poder sair, eu ter que me trancar cada vez mais. Então tem alguma coisa errada. Realmente, se alguém tiver uma resposta de que fazer, que fale pra gente poder começar a seguir. Pois é, o advogado se recupera aí no hospital, o jovem baleado já recebeu alta. E finalmente choveu hoje em vários pontos da Grande Vitória. O tempo começou a mudar na tarde de sábado, né? Mas a quantidade de chuva não deve ser suficiente para acabar logo com a seca. Pois é, depois de uma longa temporada de calor, toda essa questão de secas e incêndios espalhados por todo o estado, já tinha muita gente pedindo para São Pedro para mandar um refresco. Esse refresco chegou, mas infelizmente não foi suficiente, não choveu em todo o estado. Como é que foi a situação esse fim de semana? Bom, o final de semana foi com temperaturas bastante elevadas aí no início, na sexta-feira, né? O sábado também ainda iniciou com temperaturas elevadas, né? Um calor que se espalhou pelo estado. A partir da tarde, o tempo começou a fechar, né? Começou a ficar encoberto
pela aproximação do sistema frontal, né? A frente fria veio organizando áreas de instabilidade, né? Provocando aí chuva de pequena intensidade, principalmente nas áreas do sul do estado, que foi onde mais choveu. As áreas do norte, o tempo ficou encoberto, mas praticamente não choveu, né? Como é que fica a situação do tempo para amanhã? Essa umidade ainda provoca chuvas isoladas de pequena intensidade em todo o estado, mas mesmo assim ela não consegue aliviar o nosso cenário, né? No decorrer da semana, na quarta e na quinta-feira, o tempo volta a abrir, né? O calor vai aumentar na quarta e na quinta-feira e para o final de semana existe uma expectativa com a aproximação de um próximo sistema frontal de que a chuva venha a acontecer de uma forma um pouco mais moderada e com uma significativa quantidade de água para poder suprir a nossa necessidade. Então agora é torcer para que chova, mas que chova de forma moderada para que consiga sanar a situação sem trazer mais problemas, né? Com certeza, né? É esperar essa chuva do final de semana, né? Para ver se a gente consegue aliviar uma parcela da sociedade e da população que está precisando de água. Pois é, a dica que fica agora é colocar o guarda-chuvas na bolsa e ficar de olho na previsão do tempo. Carol Fernandes para o Tribuna Notícias, segunda edição. Até que fim que chova mais, né? Pátio investigado pela CPI dos guinchos tem contrato prorrogado. A comissão não gostou da decisão e vai cobrar explicações ao diretor-geral do Detran. Todas as informações debatidas na sessão desta segunda-feira da CPI dos guinchos fez com que o deputado Enivaldo dos Anjos pedisse para ouvir Roger Tristão Pádua Frizeira, o atual diretor-geral do Detran. Ele será convocado para prestar esclarecimentos na próxima segunda-feira no plenário da Assembleia Legislativa. O pedido foi feito pois está publicada no Diário Oficial de hoje uma instrução normativa número 177 com a assinatura de Roger Frizeira. Nela fica prorrogado o prazo dos contratos com os pátios para depósito de veículos apreendidos e guinchados. A decisão, de acordo com os deputados da CPI, não deveria ter sido tomada, já que esses pátios são alvos de investigação. Isso aí é um abuso, é uma afronta à comissão e nós não vamos aceitar isso. Entendeu? Ou o governo toma uma providência e é uma providência dura, ou o governo está dizendo através dele que está brincando com a comissão e que não acredita que isso vai dar em nada. É totalmente em contrário ao que a população está acompanhando pelo trabalho da CPI da máfia dos guinchos e também em contrário ao procedimento licitatório. Eles alegam que estão fazendo isso de acordo com a Lei 13.160 de 2015, o que é uma mentira, porque a lei ela tem 150 dias para ser regulamentada e ela fala que precisa haver realmente a renovação anual desses contratos, mas por procedimento licitatório. Foram ouvidos na audiência de hoje Luciene Becacice, ex-diretora-geral do Detran, José Antônio Colodete, ex-diretor, e Tiago Silveira Rocha, ex-funcionário, que prestou o depoimento mais controverso do dia. Ele foi presidente da Comissão de Procedimento Licitatório do Detran quando foi fechado um contrato de R$ 178 mil mensais com o Pátio Central na Serra. A empresa foi apontada como a única, entre 8, que atendia os requisitos. Assim, dispensaram a licitação. O Tiago, presidente da Comissão de Licitação do Detran, foi alcançado pela diretoria ou por quem mais quisesse naquela época orquestrar esse tipo de ação, e ele meramente foi um fantoche assinando ali tudo aquilo que foi ditado por uma terceira comissão, que até então nós só temos informação de que eram todas de comissionados. Na próxima sexta, os deputados fazem uma visita técnica nos pátios Central Park e da Serra. O diretor do Detran deve ser ouvido na segunda-feira pela manhã. O mutirão para renegociar dívidas. No primeiro dia, a redução média foi de 70% no valor dos débitos. Durante a tarde, o movimento de pessoas que foram até o mutirão do Procon em busca de solução para as dívidas já estava mais tranquilo, mas ainda tinha muita gente aguardando para ser atendido. Mais de 1.000 fichas foram distribuídas com expectativa de atendimento a todas elas, mesmo depois do horário previsto. A média parcial de economia em negociação no primeiro dia foi de quase 70%. Realmente superou muitas expectativas, os consumidores ainda estão sendo atendidos. É possível que esses atendimentos vão se estender até a noite. Todos os consumidores que pegaram suas senhas, ou seja, 1.230 pessoas, serão atendidas até o início da noite de hoje. A previsão é de que mais de 7.000 pessoas sejam atendidas no mutirão durante toda essa semana. A manhã do primeiro dia foi agitada. Uma enorme fila de gente querendo tirar a corda do pescoço virava o quarteirão.
Gente como seu Ivan, que se enrolou depois de adquirir 2 empréstimos. Você fazer umas comprinhas aí, então a gente sentindo que tá com o nome limpo já fica mais tranquilo, né? E se você também precisa resolver alguma pendência financeira, tem até sexta-feira para aproveitar essa oportunidade e deixar o nome limpo de novo. Para quem já está com essa ideia de vir até aqui, a gente relembra, não precisa dormir na fila. Reforçando que é preciso ficar atento à documentação necessária e que só pessoas físicas serão atendidas. Traga um documento de identidade, documento de CPF, comprovante de residência, comprovante de renda e também nós não atendemos terceiros, só estamos atendendo os titulares das dívidas. Apenas o titular deve procurar o atendimento amanhã e nos outros dias que o mutirão estará funcionando. O mutirão acontece no ginásio da Secretaria de Esportes, em Bento Ferreira, Vitória, até sexta-feira, sempre a partir das 8 da manhã. Lembrando que só entram em negociação dívidas com mais de 2 meses de atraso. Olha, que é preciso força, perseverança e, em muitos casos, união para superar a crise, isso todo mundo sabe. Mas uma comerciante jamais imaginava que uma decisão tomada há 5 anos traria resultados tão positivos. Que tal tomar um cafezinho enquanto olha uma roupa e espera a vez para cortar o cabelo? Ah, e detalhe, tudo no mesmo lugar. Na loja ainda funciona um ateliê de costura e um espaço para massagens. É só chegar e escolher qual serviço quer. Essa é a ideia que a Ana teve para atrair mais clientes. Apesar de ser anterior à crise, essa união de serviços tem conseguido segurar as pontas neste cenário econômico ruim que estamos. Atendendo a mais necessidades, eu poderia agregar mais pessoas, entendeu? Aí se você vem tomar um café, de repente você olha uma roupa, o marido vem trazer a esposa, tem um lugar que ele pode ficar sentado, conversando, tomando um café, pode cortar um cabelo. Este cabeleireiro tem uma loja de roupas infantis em Baixo Guandu, interior do estado. Mesmo assim, ele encara 2 horas e meia de carro para trabalhar neste espaço. O motivo é a quantidade de clientes que chegam até ele depois que já passaram por outra área da loja. Compra roupa, já sai maquiada, penteada, tudo para um casamento, não precisa ir em outro lugar buscar o que ela quer. Aqui ela consegue fazer tudo numa vez só. O espaço da Ana funciona dessa forma há 5 anos. Os ambientes são bem definidos e tem 12 pessoas que trabalham para fazer o negócio andar. É bom para comerciante, que atrai mais clientes por conta da diversidade de serviços, e também para os próprios clientes, que podem sair daqui com mais de uma necessidade atendida. O Luiz Carlos vira e mexe e toma um café na loja. Ele acha a ideia de juntar 5 ambientes em um mesmo espaço interessante, principalmente para a mulher dele. Facilita bastante, né, a pessoa, cliente que vem em busca de comprar um produto bom, uma roupa legal, coisa e tudo, e também tem uma parte de massagem, tem uma parte de ateliê. Isso de fato facilita bastante. E aí também evita que você fique pulando com ela de lugar em lugar, né? Faz tudo num lugar só. Sem dúvida. E é assim que a Ana vai tocando o barco para não se afundar na crise. Ela se beneficia e os consumidores também. A roupa você tem que ficar esperando o cliente, né, para vir direcionado só para roupa. Aqui não. A pessoa vem para comer alguma coisa, ou ela vem fazer um ateliê, ou vem fazer um cabelo ou uma unha. Aí você acaba abordando várias necessidades de uma pessoa só, entendeu? Ótima ideia, né? Bom, no estado, o trabalho dos peritos da polícia poderia ser mais rápido e eficiente se eles tivessem acesso a algumas tecnologias já usadas em outros estados. Sem isso, a solução de crimes fica bem mais lenta. As imagens amadoras foram feitas na tarde de ontem, logo após o assassinato de um jovem de 26 anos no bairro Serra Dourada, na Serra. No vídeo é possível ver o trabalho da perícia, que sempre é chamada para esse tipo de ocorrência e tem um papel importante na resolução de crimes. Primeiro é que você, com o resultado de uma perícia, um laudo pericial, você tem uma prova material para trazer para dentro dos autos. E é uma prova material, não que ela seja incontestável, mas ela te dá uma garantia muito grande. É diferente de uma prova subjetiva,
que é uma testemunha, um depoimento de alguém. Nossa equipe visitou uma amostra de perícia em identificação. Na exposição, um pouco desse dia a dia e novidades. Sistemas de identificação que integram reconhecimento facial, captura e leitura de digitais e também através de um escaneamento da íris. Tecnologia já utilizada nos Estados Unidos, em diversos países da Europa e de forma semelhante por peritos do estado de São Paulo. Soluções que trazem eficiência e agilidade para o trabalho dos peritos. Hoje nós temos a tecnologia implantada na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Atualmente o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo possui a nossa ferramenta, onde tem a busca de latente de cenas de crime em até 90 segundos. Aqui no estado, o sistema utilizado é cedido pela Polícia Federal e há meses não funciona. Por isso, todo esse processo de captura, revelação e busca de dados realizados pela perícia pode levar de 6 e até 24 horas em casos em que existe a figura de um suspeito. Atualmente o sistema está parado porque ele é emprestado da Polícia Federal e inclusive ele é limitado a um banco de dados criminal e não civil. O Espírito Santo ele é um dos únicos estados do Brasil que não possui o sistema próprio do próprio estado, o EIFES do Espírito Santo. Quando o caso tem suspeito, a gente consegue fazer a comparação dos fragmentos revelados com as decas datilares do nosso arquivo. Os reflexos dessa lentidão podem ser vistos durante investigações e inquéritos policiais, sem contar no impacto negativo dessa demora em familiares de vítimas que aguardam pela solução de um caso, uma resposta à sociedade que aguarda por justiça. Tudo isso porque as provas materiais colhidas e analisadas pelos peritos são de fundamental importância para o trabalho da polícia. Às vezes a gente já está até com o autor identificado, às vezes até com o autor já preso, e aí ainda não recebemos um laudo pericial. Isso realmente compromete, porque na hora do Ministério Público fazer a denúncia, ele tem que acreditar naquelas provas subjetivas que o delegado juntou no inquérito, que às vezes demora 2, 3, 4 meses para ser juntada aos autos. A expectativa é que a perícia capixaba conte com algumas dessas tecnologias até o próximo ano. Hoje, a aula foi de solidariedade. Em uma escola da Serra, alunos, mães e professores doaram mechas de cabelo em troca da alegria de quem enfrenta o câncer. A mesma sincronia. O mesmo objetivo. A concentração de alunos, pais e professores desta escola na Serra tinha como propósito desapego. Desapegar dos cabelos para beneficiar quem hoje perde as mechas como consequência do tratamento contra o câncer. A ideia partiu desta professora, que conheceu de perto os desafios de quem precisou lidar com a doença. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe teve câncer e era aquela fase de debutante, do sonho de menina, e eu meio que perdi para passar por essa fase tão difícil na família. E depois dela ter feito a cirurgia e tal, eu tive a minha festa de 15 anos, mas eu vim com isso, eu cresci com isso. E se eu tivesse perdido a minha mãe? Hoje ela tá bem, né? Mas eu tinha dentro de mim esse desejo de ajudar outras pessoas. Aos poucos, mechas e mechas eram cortadas. Os pequenos não tiveram medo e os adultos incentivaram, dando o exemplo. O Tiago foi representado pela mãe. Dênia deixou mais de 50 centímetros de cabelo na cestinha. Solidariedade, assim, sem dúvida, né? E eu achei super bacana a iniciativa da escola de fazer isso, porque ensina, assim, para eles solidariedade desde pequeno. A Fernanda participou doando o trabalho. Fez questão de cortar os cabelos de quem se colocou à disposição da solidariedade. Poder assim, ajudar quem precisa, no momento da minha folga, é recompensador totalmente. E ver uma pessoa feliz através desse trabalho, nossa, maravilhoso. Daqui, os cabelos doados serão levados para a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a AFEC. As mechas que um dia fizeram adultos e crianças felizes, agora vão transformar vidas de pessoas que lutam contra o câncer. Isabela esperou pelos cabelos longos por 2 anos. E hoje, no dia do aniversário dela, ao invés de ganhar o presente, a menina resolveu presentear. Agora eu decidi cortar para ajudar as outras crianças.
Hoje é um dia especial, né? É, hoje é o dia do meu aniversário. E quem vai ganhar esse presente? As outras crianças, que eu vou dar o meu presente para elas. Que ação bonita, né? E a seguir, detentos serram grade e fogem da penitenciária de Xuri, em Vila Velha. A gente já volta. 5 presos fugiram da penitenciária de Xuri, em Vila Velha. De acordo com um funcionário da unidade, os detentos serraram a grade da cela e conseguiram escapar ontem por volta das 10h30 da noite. Os fugitivos são acusados de homicídios, roubo e tráfico de drogas. A Secretaria de Justiça informou que abriu um processo administrativo para apurar o caso. A PM faz buscas, mas até o fim da tarde, nenhum deles tinha sido recapturado. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia, é só ligar 181. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.